faltando um ano para a eleição presidencial do ano que vem, como que está hoje as pesquisas? Saiu uma pesquisa quentinha, como está Lula? Será reeleito? Bolsonaro será candidato? O que o eleitorado está pensando sobre essa política? Vai vir um outsider, alguém independente do bolsolulismo e do centrão? Olá, olá amigos despolarizados, ser boi de políticos, jamais! Jamais! Então, estão sendo divulgadas, está saindo todo mês novas pesquisas mostrando o retrato de agora, da eleição para o ano que vem. Mas o pessoal, claro, a maioria da população não está nem aí ainda para a eleição, nem pensa nisso. Um ano é muita coisa na política. Mas quem se interessa da política, né, que é a minoria do Brasil realmente, já está ligado nesses candidatos, quem vai ser o candidato a enfrentar Lula, porque já se sabe que Lula será candidato, isso ele já confirma, e a esquerda também. Como é que está a centro-direita com essa divisão, esse racha causada pelo bolsonarismo, por Bolsonaro, pelo bananinha, Don Quixote da banana, rachando tudo, quer puxar a sardinha para o lado deles. Aí tem o centrão no meio ali, né? Centro-direita, centrão, essa confraria de corruptos aí. E um candidato outsider, independente. Então, como é que estão as pesquisas? Então, a primeira pergunta que se faz, né, é se Lula deveria tentar a reeleição. Ele já está decidido. Mas, para 59% do eleitorado, 59% diz que Lula não deveria tentar a reeleição. Acho que já considero que Lula deveria se aposentar, né? E aí, se Bolsonaro seria candidato, né, para Bolsonaro, se ele poderia ser candidato, 26% sim, que Bolsonaro e o filho lá devem insistir nessa candidatura, que ainda acreditam. 26% acreditam que Bolsonaro será candidato. Ou se Bolsonaro deveria apoiar outro, aí 67% dizem que Bolsonaro deveria apoiar outro candidato. E aí quando vem uma pesquisa assim, apresentando Lula, Bolsonaro, ou nem Lula e Bolsonaro, ou um outsider, né? São 4 opções. Aí, quando apresenta, Lula tem 28%, quer dizer, um terço do eleitorado aí está com Lula, né? Apresentando nomes. Aí o nome de Bolsonaro, 14%. Então, quer dizer, Bolsonaro hoje ele tem a metade do eleitorado de Lula. Tem a metade. Aí o pessoal que é nem Lula e nem Bolsonaro, como eu não declaro meu voto, olha aqui, ó. Eu não declaro meu voto. O pessoal que não é Lula nem Bolsonaro, 22%. E aí o pessoal que quer um outsider, eu também, um outsider, 16%. Agora, muito cuidado com outsider, com quem a gente não conhece, é um perigo. Esses salvadores que aparecem de repente, de onde veio, o que quer fazer, é um perigo fazer isso. Um outsider, é muito perigoso. Mas, como eu digo, a minha opção é nem Lula, nem Bolsonaro. E se vier um outsider que eu conheça, que a gente confie minimamente, que não vai fazer uma grande M, aí tudo bem, né? Mas a gente vê aí, então, que Lula 1/3, Bolsonaro aí metade de 1/3 do eleitorado e o resto quer algo diferente. Então, o Brasil, vamos dizer que 70% do Brasil quer algo diferente de Lula e Bolsonaro. Pelo menos isso, né? Então, quando vem numa pesquisa espontânea, já colocando Lula, Bolsonaro e Tarcísio, ali, o pessoal, né? Espontaneamente, quem você votaria? Então, 14% já lacra no Lula ali, já bota em cima ali, marca Lula. 6% bota em Bolsonaro, aí Tarcísio e os outros, Tarcísio, Caiado, Zema, toda essa turma aí é 1%, né? É 1%. Então, realmente a polarização se reflete porque esses 70% que não quer Lula e nem quer Bolsonaro, não está ligado ainda no nome ainda que vai aparecer. Então, esperando, né? Porque a maioria não quer nem Lula nem Bolsonaro e uma parte não quer um outsider, né? Não quer ninguém ligado à política, vamos dizer assim. Então, aí vem as pesquisas de primeiro turno, né? Lula 32%, com Bolsonaro 27%, e os outros aí, ó, no primeiro turno, se botar o nome de Lula e de Bolsonaro, Lula dá em torno de 30% a 32%. Bolsonaro 27%, fica quase empatado ali, né?
se for forçado a votar num dos dois. E os outros nomes que aparecem ali, cada um vai pegar 8%, mais ou menos, né? Então, se for Lula, né, junto com os outros somando ali, se não for Bolsonaro, então com os outros normais aí que a gente está vendo aí, Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho, Lula fica em torno de 32% a 35% e os outros aí, qualquer outro vai pegar de 18%, 20 e poucos por cento. Então, por enquanto, tá difícil aposentar Lula, né? Tá difícil. E aí vamos para um segundo turno. No segundo turno, Lula está ganhando de todo mundo. Essa é a realidade. Não tem um candidato ainda, faltando um ano, não tem nas pesquisas um candidato que aposente Lula de vez. Então, Lula e Tarcísio. Lula dá... vamos botar lá primeiro no segundo turno, porque Bolsonaro não vai ser candidato, mas vamos colocar ele, que foi colocado na pesquisa. Então, Lula, 42%. Bolsonaro, 39%. Empate técnico. Nulos, 17%. Olha, todas as pesquisas que vocês vão ver no segundo turno é tudo nulo, que não quer votar em ninguém desses aí que está na política, por isso que querem um outsider, 16% que é um outsider. E nem Lula e Bolsonaro aí mais de 20 e tantos por cento, como eu falei, né? Nem Lula e Bolsonaro 22%, quem quer um outsider 16%. Por isso que se reflete no segundo turno, quando coloca esses nomes conhecidos, o nulo está em torno de 20%. Gente, 20% que anula. E eu, se for Lula e Bolsonaro, eu anulo. Eu anulo, se fosse, né? Porque Bolsonaro não vai ser. Mas se fosse Lula e Bolsonaro, como eu fiz na eleição passada, no segundo turno, anulei meu voto no segundo turno. Não tem como. Eu não voto. Eu não sujo minha mão com essas duas porcarias. Mas, se for um outro nome do Centrão, vou avaliar. Porque Centrão é essa confraria de corruptos que nos rouba desde as caravelas também. Mas ainda tenho que observar o nome do Centrão. Mas os outros nomes também avalio, querendo que apareça, né? Alguém ligado. Nem Lula, não ligado, nem Lula, nem a Bolsonaro. E se for um outsider, vamos ver. Então, segundo turno ali, vamos voltar. Lula, 42%, Bolsonaro, 39%, empate técnico. Nulo, 17%. Então, nulo lá em cima. 1/5 do eleitorado brasileiro diz que vai anular em qualquer situação. Lula e Tarcísio. Lula 46, Tarcísio 36. Aí já cai um pouco, né? Centro-direita. 41 a 36. 41 a 36. Então, uma margem de 5% aí. Nulo 20%. Lula Lula e Michele. Lula 44, Michele 35. Nulo 18. Lula e Caiado. Lula 42, Caiado 35. Nulo 19. Lula e Zema. Lula 43, Zema 36. Nulo 18. Lula e Ratinho Júnior. Lula 40, Ratinho 35. Nulo também em torno disso, 18 a 20. Lula e Leite. Aí vem Leite, que é um pouco, vamos dizer assim, da política, mas é um pouco independente desse centrão. Ele tem falado em despolarização, né? Então, ele é nem Lula nem Bolsonaro e também não é aquele candidato do centrão, né, que a gente conhece. Assim. Então, Lula, governador do Rio Grande do Sul, Leite. Lula 41, Leite 28. Tá longe, né? E aí vamos para Lula e Ciro. Lula 38, Ciro 33. Aí seria esquerda, mas Ciro já está virando a casaca, brigou com Lula. Ele é um instável, né? Aquele instável que ninguém confia também. Fala muita bobagem também. E agora já está se aproximando no Ceará dos bolsonaristas cearenses lá, né? Então, quer dizer, dá para compreender esses políticos brasileiros? Lula 38, Ciro 33. E aí, para fechar, tem o Renan Santos, do Missão, o Partido Missão, né? O Renan Santos aparece nas pesquisas de hoje aí, em todas que foi colocado do primeiro turno ali, com 1%. Ninguém conhece, nem sabe quem é esse Renan Santos. Eu sei quem é, do MBL, claro. Ó, essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui eu comprei do MBL na eleição passada, em 2022. Sempre visto. Eu sou nem Lula e Bolsonaro. Quem sabe até votaria em alguém no MBL, mas está cedo, né? Mas Lula 42, Renan Santos 25. Então, quer dizer, alguém até arriscaria votar no Renan Santos, um desconhecido, aí sim, um outsider. Esse sim, pessoal do Missão aí, realmente são outsiders.
Esses são contra toda essa política, contra Bolsolula, contra Centrão, esses aqui do MBL, Renan Santos, Kim Kataguiri, o Japa Valente, corajoso, né? Pessoal novo daí, que vem há 10 anos batalhando desde o impeachment da Dilma, o MBL. Esses são outsiders. Então, o candidato outsider, na verdade, da política é aqui. Renan Santos, no caso, né? Porque Kim Kataguiri seria o candidato, mas não pode, ele tem 29 anos. Só pode ser candidato a presidente com 35 anos. O Renan Santos já passou dessa idade, vai ser colocado ele ali, ninguém conhece muito. Só quem vive no meio da política conhece, né? Mas o pessoal do Brasil não conhece. E o Kataguiri, o Kim, o Japa já é conhecido, mas ele não pode ser candidato. Então, no segundo turno, daria Renan Santos, que no primeiro turno tem 1% ali, desconhecido. E no segundo turno, o pessoal arrisca, bota Lula 42% e Renan Santos 25%. Aí muita gente também, mais de 20%, anularia o voto. Mas é assim. Então vamos ver o ano que vem, está chegando o ano eleitoral 2026, está aí, né? Eu continuo nessa pregação antipolarização, contra Lula, contra Bolsonaro, contra Centrão, essa confraria de corruptos que nos rouba há séculos, para ver o que vai aparecer. Nós que somos livres, independentes e éticos, não queremos Lula, não queremos Bolsonaro, não queremos Centrão. Vamos ver o que aparece aí, algum candidato livre ou outsider, independente do bolsolulismo Centrão, que pudesse aposentar Lula, porque Lula é o candidato a ser batido no ano que vem, que pudesse aposentar de vez Lula e a gente se livrar, Bolsonaro já preso, o Dom Quixote lá, banana lá, fugido lá no exterior, esse bolsonarismo, bolsolulismo, né, que ainda resiste, a gente se livra de vez disso aí, né? Mas vamos ver, vai ser difícil. A luta vai ser grande e aí vamos ver o nome que vai aparecer para que esses mais de quantos por cento que não quer nem Lula nem Bolsonaro, 38%, 22% não quer Lula nem Bolsonaro, 16% não quer, querem um outsider, 38% que não querem nem Lula nem Bolsonaro, né? Que a gente consiga aí ter um candidato para tentar levar o segundo turno contra um candidato do Centrão, bater o Centrão no primeiro turno para levar para um segundo turno. Vai ser muito difícil, eu sou realista, não me iludo com as coisas, né? Mas vamos ver o que a gente faz, que vote num candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro, é isso aí. E aí o Centrão, essa porcaria que vai ser difícil a gente depois depurar esse Congresso para tirar esse Centrão, né? Reduzir, né? Reduzir os danos com esse Centrão no Congresso. E vamos em frente, que venha dias melhores para o Brasil, né? O ano que vem essas eleições, para ver o que a gente faz.